Seres de luz amados, bom dia. Gratidão às vossas vidas, essências divinas. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de clareza. Invoco meu direito divino de ser clareza. Invoco meu direito divino de ser clareza. Invoco meu direito divino de ser clareza. Nesse período da entrega. Na espiritualidade, fazemos tudo desapegado ao resultado. Olha para dentro de você, pensa naquilo, naquela cena ou naquilo que sempre traz muito amor incondicional ao seu coração. Pensa nisso. Permita que esse amor expanda a todas as suas vidas, a toda a sua multidimensionalidade de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso, emaranhados quânticos, a todas as versões. E cada versão é vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas e emaranhados quânticos, multiverso. É tudo muito grande, muito, muito grande. A sua dimensionalidade é infinita. Permita que esse amor se expanda a todos do seu círculo de ação, parentes, amigos, pessoas conhecidas, pessoas que cruzam com você na rua. Você dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. A todos que te odeiam, a todos que não gostam de você, aqueles que conspiram contra você, os seus inimigos, né? Declarados inclusive. Os declarados é melhor, pior os não declarados. Permita que o amor abrace a todos, incondicionalmente. Permita que esse amor continue se expandindo, e essa expansão do amor é um esforço consciente do ser. Permita que esse amor continue expandindo a todos, na região que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora, no estado que você mora, no país que você mora, no planeta, que é essa versão. Gaia, consciência cósmica feminina, a serviço da cura nesse momento. Melquisedeque, polaridade masculina, se ressignificando para compreender esse momento de cura e ser realmente o sustentáculo da polaridade feminina, Gaia. Então, o ser feminino, nesse momento, gera a cura, expandido a toda a realidade cósmica. O ser masculino é sustentáculo dessa cura em toda a realidade cósmica. A gente está falando de realidade cósmica. E a realidade cósmica é também realidade aqui nessa versão. Esse amor continua expandindo, esse amor qualificado, altamente qualificado, continua expandindo. Expande a consciência Taikuma, expande a consciência Mayuma, que é o nosso regente solar, responsável por trazer movimento a essa versão. Tudo que acontece é ele trazendo movimento a essa versão. Quando se trata de forças telúricas da natureza, é ele que traz o movimento, para trazer movimento à vida, ou a vida ficaria presa na inércia, na morte inerte. E a morte é inerte, então é nos tirar da morte. Esse amor continua expandindo a consciência da galáxia, continua expandindo a consciência deste universo, nascido para restaurar a vida no reino
para que ele fez o reino cair seja compreendido e a gente vá além reino. Vida além reino. Continue expandindo a todos os universos, ao reino, além reino, os criadores da vida de polaridades diferentes, masculina e feminina. E essa polaridade tem que ser compreendida além reino, inclusive. Tudo sempre um começo, recomeços. Esse amor continua expandindo a vida como um todo. Taikuma, com trocentos fractais, entre eles Virgem Maria, Sananda, Cristo, que para mim é a visão da busca da pessoa, da polaridade masculina. Para mim é o Cristo. Continuando na expansão do amor, abraçando as hierarquias a serviço do plano de restauração da vida no reino além. Abraçamos Legião Angélica, os arcanjos, Arcanjo Miguel, todos que fazem parte da vida como um todo. Somos pura gratidão, somos pura gratidão, gratidão. Seres de luz amados, em desdobramento, eu montei algo em cima de algo velho e eu repliquei isso que eu vi da melhor forma possível, incluindo minha intuição aqui no plano físico. Então o que eu vi eu fazendo ali, montando ali, com meu esforço, no plano interno, em desdobramento, eu repliquei aqui. Precisava ser algo velho. Então peguei um livro velho, que fala de um conflito. E a gente fala da guerra infinita, o reino fragmentado. Esse livro aí fala de um conflito grande. O grande conflito, parece que é o nome do livro. Não li, nem vou ler. Então eu montei em cima dele aquilo que eu vi eu fazendo, em cima daquilo que era velho. Parecia não posso dizer, eu era um mapa velho, eu era uma nota bem antiga, não sei dizer. E montei, repliquei, tá aí. E segui a intuição e repliquei. Depois eu tiro a foto e vou pôr como capa do canal. É um momento. Essas cores para mim representam força, coragem, determinação, necessária cura. Essas cores representam para mim força, coragem, determinação, necessária cura, e representa também falanges do Cristo, cósmico, Sananda, um desdobramento com Cristo, onde ele pedia para que o grupo que estava com ele diante de uma batalha iminente ficasse de costas para aquela luta era dele, aquela luta específica era dele. E todos que estavam com ele ficaram de costas. E ele, naquele momento, ele vestia uma batina, corpo inteiro, dos pés à cabeça, uma batina vermelha. Uma batina vermelha. Aquela roupa que pega do pescoço lá até os pés. Ele usava esse tipo de roupa e era vermelho. E sem se virar para nós, de costas mesmo, de frente para a luta,
Ele pediu que a gente ficasse de costas, nós obedecemos, fomos atacados, mas não nos conseguiram ferir. Porque aceitamos a sugestão. A gente não olhou para o movimento das forças que nos atacavam. A gente não olhou para o movimento das forças que nos atacavam. Então, quando eu comecei a moldar esse símbolo no plano físico, veio para mim muito forte as falanges do Cristo. E eu estou mostrando esse símbolo, que será capa do canal. Será a capa do canal. Vou tirar a foto. Será a capa do canal. Troco hoje. O que ele faz? Não sei. Não faço a mínima ideia. Se eu falar qualquer coisa, né? Meu filho olhou e disse, parece um painel de comando. Né? Se eu for pelas trilhas da mente, eu posso denegrir o símbolo, denegrir essa construção, essa criação interna, ancorada na minha intuição e no que eu vi. Então, fica aí. E tudo é sempre início de um trabalho, né? Vamos vendo o que isso traz. Quando eu estava criando, passei sobre um desses pontos metálicos e um dos meus dedos esquentou. Ficou bem quente, um deles. Acho que foi o dedão, ficou quente. Não sei o que essa construção realmente traz ao plano material. Porque era para materializar isso. Está materializado. Assim como são os livros, a gente os capta no plano interno, invisível, e os materializa. Os plasma. E a maioria dos conceitos que estão nos livros são conceitos novos, que, querendo ou não, desafiam os conceitos tradicionalistas que já existem e são consagrados pela espiritualidade, pela maioria. Então o livro vem também fazer um papel de flecha, de lança que abre caminho. E quando eu penso nisso, eu lembro do monge tibetano, Lobsang Rampa, que dizia: ser lança, flecha que abre caminho, é algo muito doloroso, porque você tem tudo contra você. Isso não é um reclame, isso é uma clareza, uma constatação. No desdobramento dessa noite, a gente vai fazer um esforço de gravar todos os dias, pela manhã. Era para ser ao vivo, mas os mecanismos de gravação ao vivo estão conspirando contra. Mas em algum momento a gente ajeita isso. No desdobramento dessa noite, eu inicialmente entrei num local que era um local mais elevado e tinha o feminino
velho, vamos dizer assim. Só tinha ali avós, bisavós. E eu entrei ali e fui direto em uma bisavó, que desencarnou já tem uns 20 anos. De 15 a 20 anos, mais ou menos. Isso, de 15 a 20 anos. Dei um abraço apertado nela. Ela é bisavó da minha filha mais nova. Desencarnou, acho que é isso. Mais ou menos uns 15 anos. Dei um abraço nela. E ainda falei pra ela assim, nossa, como é bom cheirinho de bisavó. E saí dali dizendo que voltaria, né? Voltaria. Aí eu vi que tem um trabalho a fazer ali. Tem um trabalho a fazer ali com seres de polaridade feminina que desencarnaram nessa situação, sendo avós, bisavós. Porque eu não sei. Senão começam as perguntas, por quê? Por quê? Né? Na maioria das coisas que eu entro, eu não sei por quê. O que eu sei sobre desencarne é que um tempo antes de desencarnar, você vai fazendo a síntese da sua vida. Um tempo antes de desencarnar, você vai fazendo a síntese da sua vida. E hoje, especificamente, a última atualização que eu vi sobre isso, o ser precisa ver seu corpo ali desencarnado e precisa ver também ali, naquele momento do desencarne, naquele momento ali, um tempo ali, ele precisa ver todo o seu lado luz que ele trouxe para a encarnação e precisa ver também todo o seu lado sombrio, todo o seu lado trevas que ele trouxe para a encarnação para trabalhar aquilo, né? A gente diz que é para trabalhar aquilo, né? A gente não diz que isso pertence ao ser. A gente diz que ele trouxe para a encarnação para trabalhar aquilo. Então todos nós trazemos a nossa cota luz para trabalhar a nossa cota sombria. Todos, sem exceção. Até quem esclareceu isso mais para mim foi a própria Virgem Maria. Num momento em que ela me dizia que ela também tinha trago um contexto do lado sombrio para ela ir curando ao longo da eternidade. E que eu não tinha condições de ver esse lado sombrio nela, né? Porque não é dela. É o que você assume de trazer para ir regenerando e curando. Então estava ali, né? Na verdade, desde menino que eu venho trabalhando com desencarnados, né? Ouvindo o que eles tinham a dizer, só numa fase mais adulta que eu tentava ajudar, porque na fase de criança eu ainda buscava entender, na fase adulta que eu busquei ajudar.
Porque como é que você vai ajudar se você não tem um mínimo de compreensão? E o último desencarnado que eu encontrei foi ali, penúltimo, né? Que é a Bisa agora é a última. A penúltima que eu encontrei foi uma moça. Vítima de feminicídio, próxima a uma das estações do metrô de São Paulo. Ela estava ali, desafiando os trens, se colocando na frente. Quando eu vi assim, achei que ela estava buscando compreender a sua coragem. E trabalho com desencarnado é assim, vem, é um princípio de trabalho, e depois, quando você compreende ou você pode ajudar, volta num outro momento. Então toda vez que eu estou ali, eu tenho que pegar os metrôs de São Paulo, ela me vem no pensamento. Porque eu tive o desdobramento com ela. O rosto dela estava muito forte para mim, muito evidente. Aí eu busquei nas redes sociais saber quem era. Então ela ainda está por aqui, buscando encontrar sua própria força. Então vamos fazer uma oração do perdão. Vou pensar nela, vou fazer a oração do perdão. Enviar uma energia, esse ser de amor incondicional. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de clareza. Nesse período da entrega, fazer tudo desapegado do resultado. Encontre sua força e vá para o próximo momento, vá para o próximo passo. Gratidão, gratidão, gratidão. Num segundo momento do desdobramento desta noite, num segundo momento, estava num banquete. E eu não gosto de festa. Eu não gosto dessas coisas porque gera sempre um grande desperdício de alimento, um grande desperdício de tudo. E a lei superior é não desperdício da energia, né? Quem me conhece é testemunha de que o prato que eu como fica absolutamente limpo, sem um grão de arroz sequer. Quem me conhece testemunha sobre isso. Não desperdiço o alimento. E hoje, como o trabalho como um todo que a gente faz é gratuito e sobrevive de doações, eu já era assim. Cada centavo é muito bem direcionado. Então estava nesse banquete, sem compreender porque estava ali, porque eu estava sem julgamento. Estou apresentando aqui a clareza do que é um banquete, desperdício da energia.
é desperdício de energia, né? Enquanto você se banqueteia, né? Não precisa nem dizer quantos passam fome no planeta, como o planeta se desgasta com tudo isso, como fornecer o excesso é tortura para o planeta, né? Para a consciência planetária, esses excessos. Não precisa nem dizer sobre isso. Então eu estava ali meio incomodado, comi um macarrão assim lá, um pouquinho bem na simplicidade. Eu gosto do macarrão puro, sem nada. É puro, puro, né? Tem hora que eu não põe nem sal, gosto dele puro. Aí comi um pouquinho assim, aqueles macarrão que você pega e adiciona um molho. Aí comi um pouco desse macarrão. E depois tinha um abacate bem diferente. Aí comi esse abacate, que era pequenininho. Aí comi desse abacate. E os garçons lá, eles eram bem alinhados e já tinham assim, uma certa idade. E eles eram todos masculinos. Não sei se tem alguma dica aí pro livro que a gente está escrevendo masculino. Um deles, e todos bem alinhados, de smoking. Um deles se aproximou de mim e falou: Sidney, fica à vontade se você quiser ir embora, se você quiser se retirar. Aí eu falei: não, tá bem, obrigado, eu tô de boa, tô tranquilo. E estranhei o fato de eu estar ali, porque, né, eu não frequento esses lugares, eu não vou em festa, muito raramente. E quando eu vou, eu me coloco a serviço, né? Eu me coloco ali a serviço. Então, o que eu percebo, os desdobramentos ainda continuaram. Eu trabalhando bastante com pessoas, eu não sei se essas pessoas, os seres que eu estou trabalhando, estão desencarnados. Aí lembrei aqui que também assim não é só pessoas representantes da humanidade que a gente está trabalhando os desdobramentos. Estamos trabalhando também com o reino animal, o vegetal e o mineral. E veio agora na lembrança que eu estava por trás de uma porta branca, fazendo um trabalho. Eu não sei se eu estava gravando um vídeo, fazendo uma palestra. Eu não sei bem como era ali naquele momento. O fato é que naquele desdobramento, um lobo, ele empurrou a porta assim com o rosto e ficou olhando para mim. E eu olhando para os olhos dele. E eu não via. Quando eu olho assim perdido, é porque eu estou olhando para a cena. Os olhos dele não transmitiam selvageria, não transmitiam agressividade, muito pelo contrário, transmitiam amor,
suprimento, e ele estava ali tanto para aprender sobre o que eu estava dizendo, como para ensinar aquilo que ele tinha para me passar, que eu não faço ideia do que seja também. Lembrei, então assim, nos desdobramentos que estamos tendo, que são intenso, toda noite, vários, muitos. Só que a maioria eu não consigo trazer, mesmo porque você só traz aquilo com o qual você já tem condição de lidar. Os outros ficam no plano interno até que possam ser tragos ao plano material. Então, gratidão a esse lobo, a esse representante do reino animal que me trouxe o aprendizado que eu não sei qual, mas gratidão. Então, nós estamos num momento em que os desdobramentos são muitos, variados e intensos. E eu sei da minha forte conexão com a Virgem Maria, que os tem trago em abundância para mim, mesmo que não é nem para mim, né? Que tem trago esses aprendizados para a humanidade. Porque o que chega para um, chega para todos. O que chega para um, chega para todos. Então, se algum ensinamento chega para mim, a essência que passa para mim, isso chega para a humanidade. E quando você grava um vídeo, escreve um livro, você só está fazendo na parte material, mas aquilo chega para a humanidade. Pode ser que não chegue na proporção, uma proporção maior do que se tivesse uma âncora que ancorasse firmemente aquilo, né? Eles precisam das âncoras, mas que chega. E eu ontem, eu até fiquei de fazer imagem, acabei não fazendo. Quando eu pensava nesses fios de luz, de vida, que são finíssimos, invisíveis, mais finos que um grão de areia de praia, que carece muito esforço para se conectar com eles. Eles na verdade chegam e trabalham ali no núcleo da célula. Esses fios finíssimos de luz de vida real, verdadeira, que a gente consegue captar em momentos de profunda comunhão com a nossa essência, com profunda comunhão com as hierarquias. Eles estão indo ali diretamente no núcleo da célula e trabalhando prioritariamente aquela célula que mais necessita. Dentro da lei superior do amor suprimento, dentro da lei superior da necessidade. Então, quando você consegue, na sua comunhão com o plano, na sua comunhão com a sua essência divina, abrir uma brechinha que seja, essa luz, esse fio de vida, vai direto no núcleo de célula que esteja mais necessitado. Foi a visão que eu tive ontem,
quando fazia o trabalho. Por isso que é muito importante para a vida planetária que a gente se abra a esses momentos onde você senta para fazer um trabalho e se abre ao inédito, se abre à comunhão com o todo. Então, uma forma de eu fazer isso é a expansão do amor pela manhã, gravar esses vídeos, que aí eu me abro a essa comunhão com o inédito, com o novo. E todo esse trabalho que a gente faz, ou que a gente se abre para fazer em comunhão com as hierarquias espirituais, em comunhão com a regeneração da vida, porque estamos no mundo dos mortos. As forças contra a evolução cobram um preço no nosso emocional, no nosso mental e no nosso físico etérico, e buscam todas as formas de se baterem contra a nossa alma. Então, o trabalho espiritual é, acima de tudo, coragem, coragem, coragem. Lobsang Rampa dizia que o trabalho espiritual é você conhecer em profundidade a essência da palavra perseverança. Eu digo, o trabalho espiritual, principalmente para aqueles que se colocam à frente de grupos, é você conhecer profundamente a sua coragem e a desenvolver e viver o contexto total da energia dita coragem. O trabalho espiritual é coragem, 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 coragem e vivenciando cura. Coragem, coragem, coragem. E o símbolo aqui, a maior parte dele é o vermelho da vida. Vermelho é vida e o vermelho é força, coragem, determinação. É o meu momento. É o momento da determinação, da força, da coragem. E perseverança é tudo junto, para alcançar o propósito dessa existência, que para mim é ir além, ir além, ir além, e ir além. Alcançar o propósito e ainda ir além. Qual o propósito? É ir além. Onde você chega é de onde você parte. No degrau alcançado, no desenvolvimento das lembranças, você vai além. No degrau alcançado do desenvolvimento das lembranças, você vai além. Que não se trata de evoluir, de ser melhor. Se trata de você lembrar do reino, de despertar as suas lembranças do reino, despertar para o reino, despertar para a totalidade, despertar para a fonte, lembrar de você no reino, quem você é,
realmente e assumir o seu posicionamento, assumir a sua posição no reino. A fartura que é evidenciada ali nos reinos da natureza. O maracujá doce ali, ele tem muitos representantes ali no pé, só como está frio ele não amadurece. Ele precisa ser colhido para amadurecer. Eu estou com um grandão na minha frente. Seres de luz amados, o Cristo, para mim, é aquilo que eu tenho que mirar nesse momento para poder falar sobre o masculino. Porque se eu for mirar representantes da vida masculina no planeta, no reino humano, eu só vou falar da morte. Porque o que a gente vê, as ações, tanto do masculino quanto do feminino aqui, é morte. Não é vida. Se eu for falar, estava dizendo isso para a Roberta ontem. Se eu for colocar a minha parte do masculino, olhando para a vida planetária, eu só vou falar da morte. Eu não vou ter referência de vida, né? Então eu tenho que apresentar um contexto que leve esse masculino, essa polaridade masculina presente no planeta, da morte à vida. Porque se eu for olhar para falar aquilo que se vive aqui, eu vou estar falando da morte. Porque é o contexto da morte. Então, a minha dificuldade de talvez falar sobre o masculino, eu acho que a Roberta já escreveu umas 100 páginas sobre o masculino. Falta a minha parte. Mas eu quero fazer essa transição, essa ponte. E em desdobramento eu fui convidado, né, a fazer uma ponte. Em desdobramento eu fui convidado a fazer uma ponte. Então talvez seja isso. Lançar aqui bases de uma ponte que nos levem ao masculino real, dentro da vida real, dentro do reino. Porque o que vivemos aqui é a queda. O que vivemos aqui é a morte. Eu não posso escrever sobre o masculino olhando para a morte. Aquilo que o homem faz, que o masculino faz, o masculino morto faz. Não posso. É algo interno meu. Ontem eu empaquei. Eu empaquei aí, né? Eu estou dizendo para a Roberta, se eu for olhar para o masculino, para falar sobre o masculino, de tudo que eu vejo representado no planeta, ou que já foi representado, eu vou falar da morte, não vou apresentar caminhos de vida, eu não vou fazer a ponte entre a morte e a vida. Então vou olhar para o Cristo, vou olhar para Sananda, e naquilo que ele já me tocou, não aquilo que dizem por aí, não. Se eu
tenho que trazer para a realidade da vida aquilo que não existe, se eu preciso ir além e trazer para a realidade da vida aquilo que não existe, é aquilo que ele já me tocou. E aquilo que ele já me tocou é não olhar o movimento das forças contra a evolução no planeta. É estar de costas para isso. Não olhar para a maldade reinante no planeta. Não olhar para nada daquilo que lhe ataca. Então, uma das ancoragens dessa ponte que precisa ser construída é realmente não olhar para o movimento das forças contrárias à evolução no planeta, não olhar para nada daquilo que lhe ataca. E no segundo momento, na ordem cronológica, talvez tenha coisa mais atrás, mais antiga, talvez eu possa lembrar. Não vou pegar referência de nada, vou pegar referência exclusivamente do meu interno. Então, no meu interno, naquele contato com Cristo, batina vermelho, à frente de um grupo. E era um momento de ataque fortíssimo. Fiquem de costas, a luta é minha. Não olha o movimento da maldade reinando no planeta. Não olha o movimento das forças contrárias à evolução no planeta. Olha para mim. Então vou olhar para ele. Para escrever sobre o masculino. E num segundo momento, Cristo grita comigo. Foi grito. Um grito amoroso, mas no primeiro raio, vontade e poder. Eu não sou pelo homem, eu sou pelo reino. Serei pelo homem quando esse for pelo reino. E num terceiro momento, um segundo grito. Aquele que não pega a sua cruz e leva ao Calvário não é digno de mim. Eu tenho essas 3 referências de Sananda para me ancorar e escrever sobre o masculino. Não vou me apoiar naquilo que a espiritualidade já trouxe, ou dizem que trouxe, ou daquilo que é dito e escrito sobre ele. Eu vou olhar para o inédito, para aquilo que ainda não existe. Porque essa ponte ao qual fui convidado a olhar para o abismo, para criar a ponte, ela não existe. Seres de luz amados, façam os comentários que nos ajudem a desenvolver os temas. Deixe o like. Por gentileza, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Esse canal é novo, precisa crescer para que a gente faça o melhor que a gente pode. A gente não tem meios de fazer a divulgação do canal, dos livros, e a gente pede ajuda para isso também. E lembrando que todos os trabalhos que nós fazemos são gratuitos. Estou voltando aos atendimentos. Me adicione no WhatsApp, venham conversar comigo. E todo o trabalho sobrevive de doações. Gratidão.